Esse é um assunto que eu gosto, eu estou falando, eu gosto de voltar nele porque é um assunto muito importante, muito interessante para pessoal de marketing e pessoal de vendas. Eu já fiz um vídeo lá explicando, mas eu quero rever esse assunto com vocês. Pode ter gente que não viu o vídeo, aí é uma oportunidade de ver a explicação minha aqui. E eu dou mais alguns exemplos, eu vou falar alguma coisa lá que eu esqueci de falar no vídeo, que não deu tempo de eu falar no vídeo. Né? E você também, se tiver dúvida, tem tempo de me perguntar. O mix de comunicação, pessoal, ele precisa ser muito bem estudado e muito bem trabalhado pela empresa. Como eu tinha falado lá no vídeo, eu já vi diversos autores, né? Eu pego aqui o livro do Kotler, né? Eu pego o livro do Kotler aqui para explicar isso. Pego o livro do Kotler para explicar esse assunto, porque Kotler é a maior autoridade no assunto aí, o livro dele é muito bom e tal, né? Então a gente prioriza ele, mas eu leio diversos outros autores também. Eu gosto de ver o que um cara fala, o que o outro fala, para a gente complementar nas nossas aulas, né? Tem muita coisa que eu falo que não necessariamente está lá no livro do Kotler. Foi um outro autor que falou e eu incorporei ao meu discurso. Mas todos esses autores dessa área, sabe, muitos deles falam que o empresário ele precisa tomar um cuidado tremendo com isso aqui, com divulgar a sua empresa, porque senão ele corre o risco de estar jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro. Tem um autor no livro dele que fala assim, ó, não jogue seu dinheiro pela janela. O que é que eles querem dizer com isso? Vocês devem saber que determinadas propagandas aqui, ó, essas propagandas, elas são caríssimas. É muito caro. Aqui nesse hall de propagandas aqui que o Kotler cita, ó, ele nem cita a propaganda em televisão. Ele coloca aqui anúncios eletrônicos, cartazes, panfletos, folhetos, manuais, catálogo, buzzdoor, outdoor. O buzzdoor e o outdoor em si, eles são caros. Esses painéis que a gente vê, né, das empresas aí, isso é muito caro, aquele espaço lá. Então, a propaganda ela tem uma tendência a ser cara. E ela é uma propaganda mais de massa, né? Mas ela atinge o maior número de pessoas. Mas o problema da propaganda, como eles falam, que ela, em muitas vezes, ela cumpre o papel dela, que é o quê? Como o próprio nome já diz, propaganda ela foi feita para propagar, divulgar. Para propagar a sua marca, o seu produto, uma ideia que você queira divulgar, que quer que seja, a sua empresa, o nome da sua empresa, ela faz o papel de divulgar. Nem sempre ela faz a pessoa tomar a ação de compra. Muitas vezes, realmente, observa na sua vida, você vê um outdoor de uma empresa, de um produto, você pensa, olha, que bacana, uma hora eu vou lá para ver. Ah, que legal, uma hora eu vou comprar. Mas não compra, não vai. Essa agitação da vida do dia a dia, ela cumpriu o papel dela, que é o quê? Propagar, divulgar. Você tomou ciência da existência daquela empresa. Você tomou ciência da existência daquele produto. Você comprou? Não. Por causa da agitação do nosso dia a dia. Ela simplesmente divulgou. Tá, beleza. E um outro problema, que muitas vezes divulga para quem não é o público-alvo, não é? Você, por exemplo, pode estar divulgando o seu produto na televisão, né? Gasta uma fortuna divulgando o seu produto no horário nobre da Rede Globo, né? Naquele horário do Jornal Nacional, da novela, que é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Aí você está divulgando seu produto lá, quantos milhões de pessoas estão vendo? Só que o seu produto, ele é feito para adolescente, o público-alvo é adolescente, que hoje não vê mais televisão. Então, né, então tem que ser usado com muito critério por causa disso. Né? Ele é muito caro, ele simplesmente cumpre o papel de divulgar, né, de propagar a ideia, mas em muitas vezes ainda divulga, propaga para quem não compra.
o produto, aqui não é o público-alvo do produto. Então, você tem que ter muito critério e saber analisar o seu público. Por isso que a gente fala lá sobre definição de público-alvo, seu nicho, porque você tem que, primeiro, antes de você pensar no seu mix, você tem que pensar assim, ó, o que o meu público-alvo consome em termos de meio de comunicação? Ele está mais na televisão, ele está mais na rede social, né? É um público mais velho, um público mais jovem. Que tipo de meio? Ele lê jornal, ele lê revista, ele consome Facebook, Instagram, esse tipo de... Então, tem essas mídias novas que chegaram aí, que o pessoal mais novo está tudo nessa mídia. Eu gosto de falar até porque eu vejo meus filhos. Meus filhos, eles não veem mais televisão. A minha filha não vê mais televisão, de jeito nenhum. É a mais rara do mundo pegar ela vendo televisão. Fica o dia inteiro no Instagram, no Facebook, nesses negócios. Né? Então, e outro, em Facebook, Instagram, é muito mais barato para você divulgar. Então, por isso que você tem que pensar com inteligência. E outra coisa que as empresas não pensam, aí vamos dando sequência. Essa propaganda, ela não pode ser utilizada sozinha. Porque ela, sozinha, ela só cumpre o seu papel de propagar, divulgar, como eu falei. Agora, olha para você ver como você começa a incorporar outros elementos, outras ferramentas, o efeito que isso começa a dar. Por exemplo, você tem a promoção de vendas. O curso, sorteios, cupons, brindes, amostras, descontos, né? Tem aqui no nosso material aí, você tem diversos aqui tipos de ferramentas de promoções de vendas aqui que você pode utilizar. Então, imagina, você faz uma propaganda e na sua propaganda você coloca uma promoção de vendas. Por exemplo, você coloca lá, faz a propaganda do seu produto e aí no final você divulga. E comprando agora, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de uma moto, uma bicicleta. Então, aí a promoção de vendas, como o próprio nome já diz, para que ela serve? Promover vendas. Promoção de vendas promove vendas, realmente. E quando o consumidor vê, opa, se eu comprar agora, eu vou estar ganhando um cupom para concorrer ao sorteio de uma moto. Nossa! Então, agora eu vou lá comprar. Aí o cara levanta da cadeira e vai lá atrás do produto. Então, você propagou a empresa, utilizou uma promoção de vendas associada, que realmente fez o cara tomar o impulso de comprar. E aí, muitas empresas, a gente vê, ela fica só usando a propaganda, só usando a propaganda, só usando a propaganda. As pessoas estão vendo a propaganda, estão tendo ciência, mas não estão indo lá comprar. E aí você começa a associar, ó, tem aqui, ó, eventos e experiências, dois aqui que eu gosto muito, ó, eventos, experiências e relações públicas. E aí, pessoal, uma outra coisa interessante, que é para a gente refletir, que o Kotler fala, outros autores falam, sobre o que é que os empresários, os profissionais de marketing atuais hoje passaram a perceber. Que esse tipo de ferramenta aqui, ó, eventos, experiências, relações públicas, eles tendem a ter um pouco mais de credibilidade do que a propaganda em si. Como assim, professor? Que a propaganda, né? Eu, como empresário, imagina, eu vou colocar uma propaganda da minha empresa, do meu produto. Eu vou colocar uma propaganda falando mal da minha empresa. Lógico, né? Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Então, isso tem pouca credibilidade. Ela serve mais para propagar. Você vê, né, a propaganda falando do seu produto, da sua empresa, aquilo transmite pouca credibilidade, porque é lógico que eu vou falar bem da minha empresa. Agora, quando você pega um cliente andando na rua aí, que não ganha nada da empresa, o cara falando bem da empresa, isso tem muito mais credibilidade do que a minha propaganda. Então, por exemplo, aqui, então, você tem relações públicas, né? Se eu consigo, por exemplo, que um cara influente no mercado coloque uma matéria numa revista lá, no meio daquela matéria, ele cita a minha empresa, falando bem da minha empresa.
Olha o poder de convencimento que isso tem. Isso tem muito mais credibilidade do que a propaganda. Que aí é um profissional da área lá que foi colocar uma matéria numa revista. No meio da matéria, o cara citou a minha empresa, falando bem da minha empresa. Aquele cara não é funcionário da minha empresa. Ele é um colunista de uma revista lá. O cara foi colocar uma matéria e citou a minha empresa, falando bem da minha empresa. Para o consumidor que vê aquilo, isso transmite muito mais credibilidade. Deixa eu ver se tem alguém falando. Transmite muito mais credibilidade do que a minha propaganda, do que eu falando bem da minha empresa, né? Então, aqui, ó, vamos citar alguns aqui, né? Eventos e experiência, tem coisas aqui também que são importantíssimas, como, por exemplo, uma coisa que eu uso demais, e todo bom vendedor sabe utilizar isso aqui muito bem, que é o passeio pela fábrica. Não sei se o dia que eu falei isso na sala de aula, se eu cheguei a usar esse exemplo, mas lá na minha empresa, eu trabalho numa administradora de condomínio, né? É uma empresa grande, tem diversos setores. Todo cliente que aparece lá querendo uma proposta da minha empresa, querendo conhecer a minha empresa, eu e os meus vendedores lá que trabalham comigo, né, a pessoa que estiver atendendo o cliente, ela vai levar o cliente para uma salinha reservada, vai fazer toda a apresentação na empresa, a gente costuma ligar um projetor, passa um slide lá bacana, falando de toda a história da vida da empresa, dos principais serviços da empresa. Aquilo, o cara já fica encantado. O cara foi lá para procurar, o cara foi lá na minha empresa pegar uma proposta. Aí a gente botou ele numa salinha bacana, com um cafezinho expresso, uma aguinha gelada, arzinho condicionado, a salinha com a mesa toda bacana. Ligamos um projetor para a pessoa. Aí eu passo uma projeção lá, falando da empresa, contando a história da empresa, do serviço da empresa toda. Aí, no final, eu faço a proposta lá, imprimo a proposta, entrego para o cliente e falo com ele, ó, deixa eu te apresentar o resto da empresa, para você conhecer a nossa empresa. Aí eu vou e faço um passeio pela empresa toda com ele. Eu saio andando com o cliente, vou aqui o departamento financeiro da empresa, onde a gente faz aqui, programas, os pagamentos lá do seu condomínio, esse povo aqui, todo aqui, ó. Aí tem lá 4, 5 meninas lá no setor financeiro, o cara vai ver aquelas meninas lá no computador trabalhando, beleza e tal, né? Aí eu vou para o DP, aqui é o nosso departamento de pessoal, aí tem lá mais 4, 5 meninas do departamento de pessoal, falo aqui é o pessoal que cuida lá da vida dos funcionários do seu condomínio, as meninas que programam as folhas de pagamento, os recolhimentos dos encargos lá do INSS, do FGTS, as meninas aqui que ficam o dia inteiro por conta do condomínio lá, as meninas lá no computador trabalhando, né, dando boas-vindas para o camarada que está conhecendo a empresa. Eu vou e caminho pela empresa toda, mostro o setor de condomínio, as gerentes de atendimento. O cara vai vendo aquilo e vai ficando impressionado. Gente, nossa, não sabia que a empresa era grande desse jeito, não. Então, isso dá uma credibilidade. O cara vê aquele batalhão de gente, né, que está lá para atender o condomínio dele. Então, olha que credibilidade que isso passa. E outra coisa importante, quanto que isso custa? R$0. Eu não investi um centavo. Foi só o meu tempo de eu pegar o cidadão e fazer um passeio pela empresa com ele. Olha para você ver que coisa interessante. Então, o cara sai de lá com a proposta na mão, com uma impressão super boa da empresa, de ter visto aquele batalhão de gente trabalhando. Eu tive o cuidado de mostrar a empresa toda para ele, passei filme para ele lá, mostrei slides e tal. Aí ele vai na concorrência para pegar uma proposta também, né? Porque normalmente o cara pega 3 propostas. Aí o cara da concorrência só chega, imprime a proposta, fala aqui, ó, só quer uma proposta? Tá aqui a proposta. O cara, é? Quanto é que é? Então tá bom, vou pensar, então, o que eu vou fazer. O concorrente, de repente, só imprimiu a proposta e entregou para o cara. E muita gente faz isso. O cara chega lá para pegar uma proposta, ele só pega algumas informações do condomínio do cara lá, prepara uma proposta, dá na mão do síndico, o síndico vai embora, pronto. Qual empresa que o síndico vai contratar?
não tem a menor dúvida de que ele vai ficar muito mais impressionado com a minha empresa. E esse tipo de ação lá que eu tomei não custou nada. Custou só o meu tempo e a explicação que eu dei, o passeio que eu dei. Então, aqui dentro, para fechar, você ainda tem, né, participar de uma feira setorial. Então, aí já é um pouquinho mais caro, mas é bom, né? Porque a feira, aí costuma você perceber as diferenças também, ó, de ferramentas. Quando eu venho para essa área aqui de um evento, né, aí tem uma feira, aqui, ó, feira setorial. Tem uma feira setorial, por exemplo, vamos pegar lá o meu setor de condomínio. Todo ano, tem um dia no ano lá que é o dia do síndico, que aquelas associações, os sindicatos lá, o Secov, a ABAD, eles fazem uma feira, o dia do síndico. É um lugar lá no centro do Rio, lá grandão, que eles fazem essa feira do síndico lá, que é um dia inteiro de palestras e eventos. E a gente tem a possibilidade de colocar um stand nosso lá. Então, coloca um standzinho com 2 meninas fazendo a apresentação da empresa, fica lá com os panfletos, com o material nosso divulgativo na mão. Então, aí já é um pouquinho mais caro, né? Não é de graça, a gente paga para participar de uma feira, mas o mais interessante é que o nosso público, ele está lá, é direto, ele é direcionado para o nosso público-alvo. Enquanto que a propaganda, você está divulgando para um monte de gente que não é o seu público-alvo. Então, a propaganda, ela é muito mais cara do que participar de uma feira, mas na feira você ainda tem a vantagem de que você está direcionando a sua mensagem direto para o seu público-alvo. Quem está lá na feira do síndico, lá é o síndico. É o síndico ou o cara do condomínio, conselheiro lá do condomínio, ou subsíndico do condomínio. É a pessoa que interessa para a gente, para quem a gente precisa divulgar. Então, tá vendo como é que o cara precisa muito bem ele elaborar um planejamento bem detalhado. E, normalmente, muita empresa aí, elas não pensam nisso aqui. Elas vão simplesmente, vou colocar um buzzdoor, vou colocar um outdoor. Vai lá, coloca o outdoor, aí fica esperando ver o resultado daquilo. Passa-se um tempo, o resultado é nenhum. Simplesmente serviu para reforçar a marca da empresa. Né? Passando para frente aqui, as outras ferramentas, pessoal. O que a gente tem agora? As ferramentas digitais, né? O marketing direto e o mobile marketing, que hoje eles estão meio interligados, né? O mobile marketing, aqui eu estou falando de celular. O marketing, a propaganda voltada para celular. Porque, gente, é importantíssimo também. Lembra que eu falei na sala de aula? O celular hoje, ele passou a fazer parte integrante da nossa vida. Ele é uma extensão do ser humano, o celular. O celular hoje não é simplesmente um telefonezinho, mais não. Antigamente, né, não sei se vocês pegaram uma época lá de 10 anos atrás, quando ainda não vim, 12 anos atrás, eu tinha celular. Não era um smartphone. Era só um celular, que eu usava para ligar e passar alguma mensagem, as mensagenzinhas de texto. Acontecia, às vezes, de eu sair para trabalhar e esquecer o celular em casa. Aí, a hora que eu estava chegando na empresa, cadê o celular? Nossa, esqueci o celular em casa. Aí eu falava, agora deixa quieto. O que acontecia? Eu passava um dia que eu ficava impossibilitado de ligar ou de mandar mensagem. Mas aquilo não interferia tanto assim na minha vida, não. Eu não voltava lá em casa para buscar o celular. Agora, hoje, é impossível. Se eu estiver chegando lá no trabalho... Para começar hoje, é impossível eu sair de casa sem o celular. Não tem mais como. Acontece assim, às vezes eu cheguei lá embaixo no elevador, desci o elevador, cadê o celular? Aí eu mal acabei de descer o elevador, eu já percebo que eu esqueci o celular. Então, não tem jeito mais de eu ir para o trabalho, chegar no trabalho e perceber que eu esqueci o celular. Porque eu já desço o elevador olhando o celular. Eu já fico ali esperando o elevador, respondendo minhas mensagens no WhatsApp, verificando minhas coisas no Instagram, verificando minhas coisas no Facebook. Eu desço ali, no elevador, olhando o celular. Eu saio ali do elevador, vou até o ponto de ônibus ali,
no meio do caminho, futucando o celular. Eu entro dentro do ônibus, até chegar lá na empresa, futucando o meu celular. Então, é impossível você esquecer o celular em casa hoje. Então, o celular, olha para você ver, você fica 24, você quase que dorme sonhando mexer no celular. Então, é importantíssimo a empresa programar ações estratégicas voltadas aqui para Facebook, Instagram e outras mídias aí que você perceba que o seu público-alvo consuma, né? Então, aqui também você tem o e-mail marketing, gente, é importantíssimo. Existem técnicas para você fazer isso. Aqui, eu não vou entrar em detalhes, né, de como fazer e-mail marketing. Isso aí, você deve, se você for cair para essa área, é muito importante. Hoje existem MBAs em marketing digital. Eu já fiz um MBA em marketing digital. Então, aí você vai estudar marketing digital, mobile marketing a fundo. Vai aprender a mexer com o Google AdWords, que é você divulgar lá no Google, como você utilizar essas ferramentas aqui de Facebook, Instagram, blogs, YouTube, LinkedIn. Então, isso aqui você tem um curso, né, hoje de marketing digital voltado para isso aqui tudo aqui, que aí você passa um ano e meio fazendo um curso desse aí, um MBA em marketing digital, onde você vai estudar aprofundadamente isso aqui. Então, aqui a gente mostra, mas aqui o objetivo meu não é entrar nos detalhes de como utilizar a ferramenta digital, tá? Mas é para você entender que você precisa incluir isso aí no seu mix de comunicação. E os últimos dois aqui, que também trabalham meio que juntos, né? Marketing direto, vendas pessoais aqui, ó. Você tem a mala direta, telemarketing, são os principais, e as reuniões, apresentações de vendas. O time, aqui é o time de vendas. Time de vendas, uma equipe de vendas. Então, aqui também, ó, eu no meu vídeo, eu lembro que eu dei uma mensagem também, eu falei uma coisa interessante, que você tem nas duas pontas, né, aquele primeiro slide, você tem lá a propaganda. Pessoal, peraí, deixa eu só fechar o meu... Eu tenho um negócio toda hora dando uma mensagenzinha de que chegou mensagem, é o meu WhatsApp que está aberto, aí eu fico achando que eu vou explicar, Janine, eu vou explicar o que é a mala direta aqui, peraí. Mas eu estava só desligando o meu WhatsApp ali, porque ele fica dando uma mensagem que está chegando mensagem, eu fico achando que é alguém que está falando, e na verdade é o WhatsApp que está dando sinal lá. A mala direta é na linha direta que você manda para o seu cliente. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui lá na minha empresa. Tem. Aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui. Se você fizer uma carta, mandar para os seus clientes, aquela carta lá é uma mala direta, uma carta divulgando. Só que hoje as empresas fazem em mala direta, mas bem trabalhadinhas, né? Mais chamativa, ó. Espero que vocês... Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Deixa eu ver se está passando na tela direitinho lá. Ó. Aqui uma mala direta da minha empresa, ó. Falando da empresa, falando dos serviços, ó. Normalmente, ó, essa mala direta, essa malinha, a gente fez numa gráfica, ó, lacrada, feito numa gráfica, mas eu poderia simplesmente, quando eu comecei a trabalhar lá numa administradora lá em Copacabana, no início da minha vida lá, nessa área comercial, a gente não tinha essas malas diretas bonitas feitas na gráfica, não. Eu fazia uma carta de uma folha, uma carta, imprimia, uma cartinha na impressora mesmo, colocar prezado síndico, de uma forma genérica, prezado síndico. Agradecendo pela oportunidade de estarmos divulgando a nossa empresa ao seu condomínio. Nossa empresa está há tantos anos no mercado, né?
eu queria destacar aqui para os senhores os principais serviços, não sei o quê, papai, falava do serviço da minha empresa. Eu fazia uma cartinha mesmo, dobrava a cartinha, colocava no envelopinho e a gente tinha um menino lá que ia... Eu cheguei a fazer serviço de entregar mala direta no início da minha vida lá. Pegava as malas diretas lá no condomínio. Agora, gente, aproveitando aqui, ó, por isso é que é bom a gente reforçar isso aqui, assim, ao vivo e a cores. Eu tenho uma experiência que eu passei muito interessante sobre isso. Que é a seguinte, ó. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa lá de Copacabana, eu era assistente comercial. Olha que coisa interessante que aconteceu. O nosso diretor comercial da empresa, ele bolou uma mala direta, mas pensa numa mala direta bonita. Infinitamente mais bonita. Essa aqui é feia, essa aqui é muito feia. O cara gastou, ele contratou um camarada de um design lá da Barra da Tijuca lá, mas o cidadão, ele me produziu uma mala direta, mas pensa numa mala bonita. Mas a malinha era muito bem bonita, trabalhada, sabe? Falando dos principais aspectos da nossa empresa, do nosso departamento jurídico, da nossa prestação de contas, falando da prestação de contas mais transparente do mercado e tal. Uma mala bonita. A gente tinha um cadastro de praticamente todos os condomínios do Rio de Janeiro cadastrados numa planilha. Davam 20 mil condomínios, a gente tinha isso cadastrado. O nosso diretor pegou esse cadastro, mandou fazer 20 mil malas diretas bonitas dessa, fez um convênio lá com o Correio, para o Correio disparar aquela mala direta para os 20 mil contatos nossos. Ia fazer assim, ó, cada 3 meses, o Correio automaticamente ia mandar aquelas malas diretas. Uma mala bonita, chamativa. E aí, eu lembro que numa terça-feira, o nosso diretor reuniu a nossa equipe de vendas, que eram 5 vendedores, reuniu a equipe de vendas e falou, gente, ó, tem uma notícia boa para vocês. Vocês querem ganhar dinheiro? Nós ganhávamos comissões. Quero ganhar dinheiro. O diretor falou, então agora chegou o momento, ó. Ontem eu estive lá no Correio, fiz um convênio com o Correio, eu mandei fazer essa mala direta, mostrou a mala pra gente, que mala bonita, a gente ficou encantado com a mala. Ó, o Correio ontem disparou 20 mil malas diretas. Eu peguei aquele cadastro nosso, cedi para o Correio pegou aquele cadastro e pum. Ontem o Correio me garantiu que ontem estava saindo essa mala direta, 20 mil malas diretas. O Correio me garantiu que na quarta-feira, ou no mais tardar na quinta-feira, as pessoas estavam recebendo a mala direta. E eu estou chegando no seu destino. Quarta, quinta-feira. Então, amanhã é quarta-feira, amanhã eu quero vocês aqui, 9 horas da manhã, todo mundo de ouvido em pé no telefone, que alguma coisa vai acontecer, ué. Vai começar esse telefone, o telefone vai começar a tocar, que o pessoal vai começar a receber a mala direta lá, vai começar a ligar para cá querendo proposta. A equipe, todo mundo ficou louco. Nossa senhora, então, agora nós vamos ganhar dinheiro. Imagina, o telefone o dia inteiro tocando, o pessoal pedindo proposta, que a mala direta era muito bonita. Né? E aí pronto. Aí chegou quarta-feira, ficamos o dia inteiro lá esperando, o telefone não tocou nenhuma vez. Ninguém ligou. Aí o diretor chegou no final do dia lá no setor, e aí, né? Falou, o telefone não tocou não. Aí o diretor falou, não, calma, peraí, o cara do Correio falou que era quarta ou quinta, então deve ter na quinta, vamos esperar até amanhã. Opa, peraí, desculpa, passei aqui. Vamos esperar até amanhã. Eu também achei precipitado do cara o cara falar que quarta-feira já estava chegando. Normalmente se gasta 3 dias. Então é provável que o povo receba na quinta. Aí quinta-feira, 9 horas da manhã, todo mundo lá esperando o telefone tocar. Deu 11 horas da manhã, o telefone tocou, eu atendi o telefone, era um cliente. Ó, eu recebi uma mala direta aqui de vocês, eu queria uma proposta e tal. Aí, nossa, aí foi aquela festa no setor, né? Nós pensamos, começou a dar efeito. Daqui a pouco o telefone vai ficar tocando o dia inteiro. Essas malas vai começar a chegar lá nos condomínios, o pessoal vai ficar o dia inteiro ligando para cá, querendo proposta. Passou o resto do dia, não teve mais nenhuma ligação. Só aquela ligação de 11 horas.
Aí, no final do dia, o diretor foi lá no setor, e aí? A gente falou, uai, diretor, só teve uma ligação só. O cara falou, não, gente, peraí, vamos tentar entender. Ó, vamos tentar entender o processo. O cara do correio falou que na quinta-feira a mala estava chegando. Mas o que acontece? A mala chega na quinta, mas na quinta o cara está trabalhando. Muita gente trabalha. Aí é no final do dia, quando o cara chega do trabalho, é que o porteiro do condomínio entrega a mala para ele, na quinta-feira, no final do dia, é que aí que ele vai ler, aí deve que ele vai ligar na sexta. Aí nós pensamos, tem sentido, realmente. Na quinta-feira o cara recebe e na sexta ele liga. Então sexta-feira vai bombar. Chegamos sexta-feira cedinho no trabalho. Dia inteiro esperando o telefone tocar. Aí a hora que deu lá para as 2h da tarde, o telefone tocou mais uma vez. Era mais um cliente. Aí o outro colega meu atendeu, o cara falou, recebi uma mala de vocês aqui, queria uma proposta. Aí passou a sexta-feira, o resto do dia todo, mas nenhuma ligação. Ou seja, o cara mandou 20 mil malas diretas. Essas 20 mil malas diretas deram retorno de 2 ligações. Qual que é o percentual disso? Baixíssimo, baixíssimo. Aí, na sexta-feira à tarde, o diretor ficou louco. O cara falou, gente, mas não é possível. Eu gastei uma grana com essa mala direta. Uma mala direta bonita. Eu estava achando que ia chover ligação aqui. No entanto, ninguém ligou. 2 ligações apenas. Deve ter alguma coisa errada, não pode. Vamos fazer uma coisa? Gente, segunda-feira, vamos fazer o contrário. Nós temos um cadastro. Nós temos os contatos aí. Segunda-feira, vocês vão chegar aqui, vão pegar o telefone e vão fazer um telemarketing ativo, vão ligar para todo mundo para ver. Primeiro vamos saber se o cara recebeu ou não a mala direta, porque se todo mundo falar que não recebeu, eu vou lá no correio saber o que aconteceu, que eu paguei para o correio entregar essas malas. Beleza. Chegou segunda-feira, nós sentamos, pegamos o cadastro, fomos ligar. Aí nós fomos descobrir, porque na época eu não era professor de marketing, eu não estudava marketing, estava começando a minha vida como assistente comercial. Os caras lá também não sabiam muito bem como é que isso funcionava. Eu comecei a descobrir uma coisa interessantíssima. Todo mundo que eu ligava, gente, todo síndico que eu ligava, que eu começava a falar da empresa, gente, ou falava o síndico, seu Paulo aqui, o Eduardo aqui da empresa tal. A empresa tal que mandou uma mala direta para mim. Eu recebi uma mala direta de vocês. É mesmo, eu recebi. Tá aqui, é uma malinha bonita que falava de transparência. Eu recebi, eu guardei ela em algum lugar. Eu até ia ligar, mas esqueci de me ligar. Gente, todo mundo falava a mesma coisa. Ligava para o outro síndica lá. Aqui é o Eduardo da empresa tal. Empresa tal. Eu recebi um negócio, um folder. Vocês mandaram um folder para mim? Mandamos. Eu recebi mesmo, eu vi, achei muito bacana. Eu ia ligar e esqueci. Ou seja, lembra daquilo que eu falei lá na propaganda? A propaganda, a mala direta, ela é um tipo de propaganda. Qual o papel dela? Propagar. Todo mundo tinha recebido a mala direta. Quantos ligou? Quantos tomou a ação? 2. Todo mundo recebeu, achou bonito, achou interessante, depois eu vou ligar. Não ligou. E aí, nós começamos a descobrir, por isso é que é importante ter o telemarketing ativo, ter a venda pessoal. Essas 2 ferramentas aqui, ó. E aí nós estamos descobrindo que a coisa tem que ser feita interligada. Aí nós começamos a descobrir. A gente pegava a mala direta e mandava a mala direta num dia. Então, aí a gente mais ou menos calculava quando que o cara ia estar recebendo. Aí, naquele dia que a gente imaginava que o cara ia estar recebendo, no outro dia, a gente ligava para aquela área que a gente tinha mandado a mala direta. A gente começou a fazer por bairro. Pegar assim, essa semana eu vou mandar a mala direta para Ipanema. Aí mandava para todo mundo de Ipanema. 4 dias depois, a gente estava ligando para todo mundo de Ipanema. Porque aí o pessoal tinha recebido a mala bacana, estava com aquilo na cabeça, ele era mais receptivo na hora que a gente ligava. E quando a gente liga para o cara sem ter mandado a mala direta, sem nada, o cara não está esperando a nossa ligação, ele não recebeu nada da empresa, ele não é muito receptivo, não. Quando ele recebeu uma mala bonita, ficou com a marca da empresa na cabeça, e logo depois você está ligando para o camarada, ele te recebe melhor. A mala, ela serve para abrir as portas.
E aí, então, pessoal, esse conjunto de ferramentas, ele tem que ser utilizado de uma forma estudada. Aí, o que a gente aconselha, então? Você montar um mix, um pouco de cada. E aí, o mais importante de tudo, não adianta nada você montar um mix aqui bacana e começar a trabalhar isso se você não tiver um mecanismo de controle. Alguma coisa qualquer que você tem que ter. Se você tiver um sistema, é melhor. Mas se você não tiver um sistema, você cria um mecanismo de controlar. Todo cliente que fizer contato com a sua empresa, interessado na sua empresa, como é que ele chegou até a sua empresa? Foi o quê? Ele recebeu uma mala direta? Ele viu a propaganda em algum lugar? Ele viu o nome da empresa numa revista? Ele viu o nome da empresa num jornal setorial, do setor? Ele lembrou da empresa porque ele viu lá na feira? O que fez a pessoa chegar até a sua empresa? Porque aí você tem que ter um controle para você ver qual a ferramenta que está funcionando. Então, lá na minha empresa, por exemplo, a gente monta lá um mix de comunicação, né? Começa a utilizar. Todo mundo que entra em contato com a empresa, querendo conhecer a empresa, querendo uma proposta da empresa, aí a menina que atende, lá o menino que atende, ele é obrigado a perguntar. E nós temos uma planilhinha lá onde a gente vai fazendo esse controle. É meio até que manual mesmo, mas funciona. Tá? Como que o senhor chegou até a nossa empresa? Eu recebi uma mala direta. Aquilo é computado. Como que o senhor chegou até a nossa empresa? Uma vez eu fui num evento aí, uma palestra, eu vi a marca da empresa lá, me chamou atenção, eu guardei, hoje eu lembrei de vocês. Aí aquilo é anotado. Né? Como que você chegou até a nossa empresa? Outro dia eu vi um bus door no ônibus aí ficou na minha cabeça, me fez lembrar de vocês. É um bus door. Aí, de períodos em períodos, né, de vez em quando eu paro e tento fazer uma estatística de qual ferramenta está funcionando mais. Porque aí eu consigo perceber o que está funcionando e, de repente, eu tiro o investimento de uma ferramenta que não está funcionando e invisto numa ferramenta que está funcionando melhor. Aí eu uso a coisa com inteligência. Porque, senão, eu corro aquele risco que eu falei no início de eu estar jogando dinheiro pela janela, investindo numa propaganda que não está atraindo o meu cliente. Estou gastando uma fortuna com televisão, sendo que o meu cliente está vindo até a mim por causa da mala direta, por causa da propaganda que está sendo feita lá no Facebook, no Instagram, uma outra coisa qualquer. Aí eu vou deixar de gastar com propaganda em televisão, que é caríssimo, e vou investir mais na mídia social, vou investir mais na mala direta, vou investir na ferramenta que está trazendo realmente cliente para mim. Aí eu estou usando a coisa de uma forma inteligente. Aí eu estou gastando bem o meu dinheiro, estou gastando dinheiro investindo numa publicidade que está me trazendo retorno realmente. Ok, pessoal, deixa eu ver se tem alguém perguntando algo. Então, vamos lá, porque tem outros assuntos ainda para falar. Matriz de Ansoff, eu gravei. Tem um outro texto aqui, que aí, isso aqui, eu não vou ficar aqui, é um texto que, se você ler, você vai entender, então não tem nem muito o que eu ficar explicando, tá? Eu prefiro perder, que depois você lê em casa aqui, isso aqui, você vai entender. Esse aqui é o vendedor e a internet, o vendedor e a sociedade. Você lê, você vai entender. Depois eu vou mandar alguns exercícios para vocês, que aí você fazendo exercício, você acaba trabalhando esses textos aí. Eu prefiro perder o tempo aqui falando desses assuntos que, de repente, você não vai conseguir entender somente lendo aí, vai ficar alguma dúvida. Aí aqui eu explico, eu dou um exemplo, esclareço, e aí, se tiver ficado alguma dúvida, você pode perguntar à vontade e a gente acaba de, né, resolver todas as dúvidas de vocês aqui. Vou passar, então, para essa matriz de Ansoff. Eu fiz um vídeo, né, mas eu gosto sempre, como eu falei, de dar uma pincelada, um esclarecimento, para que eu tenha certeza de que não ficou realmente dúvida nenhuma, que eu posso depois, então, segunda-feira, tocar o assunto e passar para os assuntos novos da unidade 2 lá, para a gente caminhar para o encerramento da unidade 2. Gente, essa matriz de Ansoff, ela até hoje, ela é muito usada.
embora ela pareça ser bem simples, né? Ela é simples, mas, às vezes, o que é simples é o que nos ajuda realmente a tomar uma decisão estratégica. Então, essa matriz ela é muito utilizada até hoje em empresas, né? Porque ela te ajuda a você enxergar que tipo de decisão você realmente precisa tomar. Porque, de repente, gente, tem muita empresa aí que o cara faz o planejamento estratégico, mas ele não conhece essas ferramentas de marketing aí, de ferramentas estratégicas, né? E ele fica criando coisa da cabeça dele lá, e ele acaba não tendo um foco. O que realmente ele vai fazer para o futuro da empresa dele. Então, eu acho essa ferramentinha genial. Genial. Molhou aqui, espirrou água aqui. Genial para ajudar o empresário a tomar uma decisão estratégica, o seu planejamento estratégico, né? Toda empresa decente, ela faz ao longo do ano o seu planejamento estratégico, né? Então, essa matriz, ó, eu vou passar para ela aqui, como ela vai ajudar a pessoa? Eu gosto sempre de dar um exemplo, vou sempre dar um exemplo. Vou pegar o exemplo que eu dei um dia que eu expliquei na sala, e naquele vídeo que eu fiz, eu usei o exemplo da água lá. Então, digamos que a nossa empresa, ela fabrica a água, né? Nós temos uma água que está tendo uma aceitação muito boa. Essa água, a gente vende ela em toda a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, nas praias do Rio, nos restaurantes, nas lanchonetes, nos supermercados, por todo lado tem a nossa água, uma água feita de uma fonte muito boa, a qualidade da água é boa. Nós gastamos aí com um design que fez um produto com uma embalagem bonita, colorida, chamativa, e está tendo uma aceitação muito boa no mercado. E a nossa empresa vem crescendo, as vendas desse produto vem crescendo, nós estamos fazendo um planejamento estratégico para o próximo ano, e a gente, então, precisa tomar uma decisão de o que a empresa vai fazer nos próximos anos. Então, essa matriz, né, de crescimento de produto, mercado de Ansoff, ela nos ajuda a pensar. Próximo ano, o que eu devo fazer? Já que o nosso produto teve uma boa aceitação, está tendo uma boa aceitação no mercado, eu continuo só com esse produto para acabar de reforçar ele no mercado, né? Porque eu vou medindo o meu market share. O que é o market share? A participação do produto no mercado. Então, digamos que eu já tenha, né, 50% de market share. Ou seja, 50% da população já usa aquela água que eu estou fabricando, vendendo, que eu estou divulgando. Eu tenho 50% de participação no mercado. Então, de repente, eu tenho campo para... né, eu tenho ainda mais fatia de mercado para conquistar. Né? Eu preciso, de repente, acabar de reforçar minha marca, que eu quero pegar esse market share que eu tenho hoje, 50% de participação, e fazer isso chegar aos 70%, 75%. Não existe um número que seja assim, né? Qual que é o número ideal? Cada tipo de produto ele tem um percentual, né? Mas aí, imagina, você ter um produto que atinge 70% de participação no mercado, é muito considerável, né? Então, eu quero que a minha água tenha 70%, 75% de participação no mercado, para depois eu pensar num novo produto. Então, o que eu vou fazer no meu planejamento estratégico? Eu vou continuar só com a minha água? Ou já é o momento de eu criar um novo produto? Por exemplo, eu dei um exemplo lá, vou criar um concorrente para o Guaraviton. Eu fiz uma pesquisa, na minha pesquisa eu descobri que tem cliente aí reclamando da qualidade do Guaraviton, por exemplo, né? Opa, a nossa empresa, ela faz esse tipo de produto, a gente fabrica aguinha engarrafada. Eu já tenho maquinário para esse tipo de produto. Eu já tenho uma mão de obra especializada nesse tipo de produto, né? Então, para eu poder fabricar um produto concorrente ao do Guaraviton, é fácil. Então, qual decisão estratégica eu devo tomar?
para o ano que vem, no meu planejamento estratégico, eu vou continuar com a minha água somente e reforçar a imagem dela e conquistar mais fatia de mercado, ou eu vou criar um concorrente para o Guaraviton e entrar, eu vou manter a minha água e entrar também com esse produto concorrente do Guaraviton. Uma outra decisão estratégica que eu tenho, do outro lado aqui, eu tenho que pensar, eu vou continuar só no meu mercado atual, né? Eu já tive uma boa aceitação nesse meu mercado, a cidade do Rio de Janeiro, a minha marca já está fortalecida na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas que consomem o meu produto, elas têm uma imagem positiva da minha marca no mercado, gostam do produto, gostam da marca, então eu vou acabar de reforçar essa marca nesse meu mercado atual, ou eu vou buscar um novo mercado, vou pegar aquele mesmo exemplo, vou lá para a região dos lagos. Então, eu tenho 4 decisões estratégicas, 4 possibilidades, 4 estratégicas. A primeira, eu vou utilizar a estratégia de penetração, ou seja, eu vou pegar essa minha água, né, que já teve uma boa aceitação, mas eu tenho só 50% de market share e eu acho que eu consigo crescer meu market share, a minha fatia de mercado, né, dentro desse meu mercado, dentro da cidade do Rio de Janeiro, então eu vou focar, né, no meu produto, no meu mercado atual, a estratégia de penetração, tentar vender mais da minha água para esse mesmo mercado aqui. É uma estratégia. Ou eu posso começar a diversificar. Ó, vou começar a utilizar a estratégia de desenvolvimento de produto. Eu vou criar um novo produto para vender no mesmo mercado. Ou seja, eu vou pegar carona aí, né? Já que a minha água teve uma excelente aceitação, a minha água está sendo muito consumida, o consumidor tem uma imagem positiva da minha marca, do meu produto no mercado, eu vou aproveitar isso aí, e já que está tendo, na minha pesquisa, eu identifiquei que está tendo algum problema qualquer lá com o Guaraviton, que o pessoal está reclamando da qualidade, que caiu um pouco e tal, vou entrar com esse produto novo, aproveitando a imagem da marca do meu produto. Então, eu estou criando um produto novo para o mercado atual, para a cidade. Vou vender o similar do Guaraviton para a cidade do Rio de Janeiro. Então, estratégia de desenvolvimento de produto. Uma terceira estratégia seria eu criar uma estratégia de desenvolvimento de mercado. Ou seja, eu vou pegar o meu produto atual e levar ele para um novo mercado, criar um novo mercado para ele. Então, eu vou pegar essa água minha, como a água teve uma aceitação muito boa no mercado, a imagem da marca está positiva, o público-alvo gostou do meu produto, da água, eu vou levar isso lá para a região dos lagos, que é um público-alvo parecido, não é? Uma cidade praiana também, aproveitar aqueles momentos picos de verão, né? Que aqui no verão é muito consumida a minha água, lá também vai ser, o público-alvo é o mesmo, é uma situação parecidíssima, é um mercado parecido com o meu, vou pegar essa água minha, vou levar lá para a região dos lagos. Se ela teve uma boa aceitação aqui, é muito provável que ela vai ter uma boa aceitação lá também, né? E a última estratégia, que seria um nível maior de risco, seria a diversificação, que aí seria uma estratégia completamente nova. Eu estou vendendo a minha água para a cidade do Rio de Janeiro. Aí agora eu vou criar um similar do Guaraviton para vender lá na região dos lagos. Olha para você ver, é completamente diversificada a estratégia, mas quando eu poderia optar por uma estratégia dessa? Isso depende das minhas análises. Por isso é que eu sempre falo. Tudo depende. Já vou ver se tem alguma mensagem ali. Tudo depende do que eu estou tendo de retorno das pesquisas de mercado. Então, aqui, por exemplo, gente, eu posso estar fazendo, eu passo o meu ano todo pesquisando. Lembra daquela análise do mercado, análise do ambiente de marketing, né, que a gente falou bastante na sala? Eu passo o meu ano inteiro analisando o mercado, analisando o mercado, analisando o mercado. Então, no meio dessas análises, eu posso descobrir que o pessoal lá da região dos lagos está reclamando
do abastecimento lá um exemplo, do Guaraviton, né? A empresa que fabrica... Gente, eu estou dando um exemplo, né? A empresa, por exemplo, que fabrica lá o Guaraviton, ela realmente teve algum problema na sua distribuição do produto, não tá conseguindo distribuir o produto lá na região dos lagos. Aqui está distribuindo direitinho na cidade do Rio, mas na região dos lagos ela está tendo algum problema com o canal de distribuição dela, que ela está tendo dificuldade para abastecer o mercado lá. Então, eu descobri na minha pesquisa que o pessoal reclama lá que não está conseguindo comprar o produto. Gostam do produto, mas não está conseguindo comprar. Aí a minha empresa vai pensar, opa, nós fabricamos a nossa água aqui para o Rio de Janeiro, então é uma boa aceitação. A gente vai ter facilidade para criar um similar do Guaraviton, porque é um produto parecido, né? Eu tenho as máquinas que já fazem engarrafamento, eu tenho a mão de obra qualificada para fazer isso. Então, vamos criar um similar do Guaraviton e vender lá na região dos lagos. Então, eu usei a estratégia de diversificação. Então, pessoal, só para fechar, essa estratégia também, não existe uma resposta única, não existe uma receita de bolo, né? Ah, professor, eu trabalho com um restaurante, qual estratégia melhor devo utilizar? Não existe. Você precisa fazer pesquisa, você precisa entender o seu mercado, você precisa entender o seu público-alvo, você precisa entender o que está se passando no seu mercado para você entender naquele momento, para o seu planejamento estratégico, qual a melhor estratégia você vai utilizar para a sua empresa, para o seu negócio. Beleza? Pessoal, tem alguma dúvida aí, quem está participando? Tiver alguma dúvida, vamos embora lá então. Se não tiver, né? São meio-dia e 6. Eu vou só dar, então... Aqui, pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Depois da matriz de Ansoff, para encerrar a unidade 1, só faltou um assunto matriz BCG. Só que essa matriz, ela é um pouquinho mais complexa para eu poder explicar, assim, por vídeo. Eu não tinha feito um vídeo dela ainda, que eu estava esperando para ver. De repente, agora, a gente ia já voltar, essa crise desse corona ia passar, e já ia voltar às aulas presenciais. Eu preferia explicar isso presencialmente. É mais fácil de você entender do que eu explicar num vídeo. Como a gente viu agora a decisão, né, da faculdade aí, e a gente está vendo aí os especialistas aí sobre coronavírus aí estão falando que no início de abril vai ser o momento de maior contaminação, vai ser o pico, né, do coronavírus aí. Então, a faculdade, assim como o comércio também, resolveram estender mais aí essas paralisações. Então, nós não vamos voltar às aulas essa próxima semana, nem na outra. Então, essa semana eu vou tentar criar um vídeo, ou, de repente, na aula de segunda-feira, eu arrumo uma forma de eu explicar isso aqui para vocês de casa, porque dá um trabalhinho explicar isso sem eu estar num quadro lá, porque eu preciso dar um exemplo numérico e tal. Tá vendo que ela tem uns números aqui. Então, vou deixar esse assunto para depois. E até porque também a gente não vai ter uma prova, né? Eu vou dar um trabalho, eu vou falar já da prova, vou dar um trabalho para você fazer em casa, então, lógico, eu não vou cobrar esse assunto, né? Segunda-feira eu vejo se dá para eu poder explicar isso online aqui para vocês. Eu vou dar um intervalozinho, pessoal, que é só para eu abastecer minha água. Pessoal, vamos lá então. Só para a gente, então, encerrar aqui por hoje, deixa eu explicar para vocês o que eu vou fazer. Tem mais 3 vídeos que eu cheguei a fazer. O terceiro, eu falei desse início aqui de planejamento da força de vendas, que aqui agora eu vou pular, porque são só textos, ó. E o vídeo até eu achei ficou bem chato, porque não tem muito o que explicar. É uma introdução sobre planejamento da força de vendas, que está lá no livro do Kotler, que está lá no livro, está aqui no texto, nos slides, ó. São esses primeiros slides. É uma introdução dessa unidade 2. Então, essas introduções, elas vão só falando alguns aspectos sobre objetivos e estratégia da força de vendas. Não tem, eu acho que não faz sentido eu ficar aqui tentando explicar isso aqui para você, sendo que se você lê isso aqui em casa, né, esses são 4 ou 5 slides, ó, deixa eu ver quantos slides exatamente são.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5 slides. E texto é meio introdutório. Se você ler em casa, você vai entender. E não tenho muito o que... Se eu for querer ficar explicando isso aqui para você, fica cansativo, fica chato. Então, pessoal, vamos lá, então. Eu falei num vídeo sobre objetivos, metas e estratégias. Então, é importante, pessoal. Eu gosto muito de voltar a esse assunto aqui para que você entenda assim. Eu já vi uma tonelada de livros falando sobre esse assunto, objetivos, metas e estratégias. E isso que esse autor aqui falou, o Samuel C. Certo, ele fala no livro dele que existe um pouquinho de confusão. Se você pegar a literatura, alguns autores falam um pouquinho de confusão aí sobre o que é objetivo, o que é meta. Né? Isso é na cabeça de todo aluno. Quando eu estou dando aula disso aqui na sala de aula, antes de eu explicar, eu pergunto para o aluno na sala, qual a diferença de objetivo e meta? E aí, realmente, há uma pequena confusão. As pessoas fazem confusão, acham... Muitos autores, até autores de livro mesmo, ele fala que é a mesma coisa. Mas, na verdade, existe uma certa corrente de pensadores aí que falam o que esse autor falou aqui, ó. É o que eu vejo a maioria falar. A maioria fala o seguinte, na verdade, são coisas diferentes, ó. A meta quantifica o objetivo. A meta dá números a um objetivo. E você precisa saber traçar isso muito bem traçadinho, porque muita empresa não sabe e traça a coisa de uma forma mais ampla, mais genérica, e no final, lá na frente, o resultado não é como deveria ter sido, né? E a empresa fica culpando outras pessoas, e, na verdade, foi a própria empresa que, no seu planejamento, não soube criar isso com essa metodologia que a gente está falando aqui agora. Porque, como eu dei um exemplo lá no vídeo, gente, por que isso tem que ser criado dessa forma que eu falo aqui, que o autor fala? Porque se uma empresa lá, ela tem lá, por exemplo, a média mensal de vendas dela é 100 mil reais. Aí, essa empresa estabeleceu um objetivo no seu planejamento, que o objetivo é aumentar as vendas. Aí ficou uma coisa vaga, você não tem um número, né? Se o objetivo é aumentar as vendas, então daqui a 6 meses eu paro e faço um controle, eu vou identificar que as metas, em média, que eram 100 mil, passou para 101. Aí eu pergunto, a empresa atingiu seu objetivo? Sim, né? As metas eram aumentar as vendas. Aumentou, ué. Passou de 100, passou para 101. Aí eu pergunto, tá bom? Não sei, ué. Eu não tinha uma coisa muito bem definida. Eu só estabeleci um objetivo, aumentar as vendas. Aumentou. Então, é por isso que eu preciso saber definir, dar números e prazos. Ó. Então, a meta quantifica o objetivo. Olha lá. Se você pegar esse exemplo aqui, ó, objetivo, aumentar as vendas. A meta, em 15% nos próximos 3 meses. Aí, então, eu consigo chegar e tirar uma conclusão. Se aumentou de 100 para 101, e eu tinha estabelecido que o aumento deveria ser 15%, então foi péssimo. Então, passou longe, está muito ruim. Né? Eu teria que ter aumentado para, no mínimo, 115 mil. Aumentou só para 101. Então, aí é que eu percebo a importância de eu ser mais específico, como a gente vai ver, uma das características dos objetivos é que tem que ser específico, você tem que ter um número. E a estratégia é como eu vou atingir a minha meta, o meu objetivo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo claro, ó, o meu objetivo é aumentar as vendas. A minha meta em 15% nos próximos 3 meses. Como eu vou conseguir isso? Eu tenho uma estratégia, que eu vou aumentar a equipe de vendedores e eu vou ministrar cursos para capacitá-los com técnicas de vendas. Vou contratar um consultor de vendas para dar um curso de técnicas de vendas aqui para os meus vendedores, né, para melhorar a qualidade das técnicas deles, e aí para ver se eu consigo, então, atingir um aumento de 15%.
Aí, quando eu chegar daqui 3 meses, eu vou parar e vou dar uma controlada na coisa, né? Aumentou, atingi a minha meta? Sim. Então beleza. As vendas eram 100 mil em média. Passou para 115? Sim. Ótimo. Estamos no caminho certo. Beleza. Então vamos pensar mais para frente. Vamos traçar novas metas, né? Agora, se eu chegar daqui 3 meses, eu medir, atingiu a meta? Não. Continuei lá na casa dos 100 e pouco. Passou, aumentou um pouquinho, aumentou para 102. 102 mil. Então, o que aconteceu? Eu aumentei minha equipe de vendas? Não. Então eu tinha que ter aumentado a equipe de vendas. Eu quis insistir com o mesmo número de vendedores. Ou então, eu aumentei aqui a equipe de vendas? Sim. E então, o que aconteceu? Esse curso que eu dei de técnica de venda não foi bom? Então, eu vou ter como tentar identificar aonde a gente continuou errando. E aí, então, o que eu preciso fazer? Então, esse cara que eu contratei para dar o curso de vendas aqui, então, o curso dele deve que não foi muito bom. Eu passei 3 meses dando curso de técnica de venda, e ainda assim as vendas continuaram na casa dos 100. Vocês estão entendendo? Então, aí eu consigo, trabalhar e controlar e identificar o que eu preciso, então, exatamente fazer para poder realmente atingir minhas metas. E aí, então, aquele próximo vídeo, eu falo das características dos objetivos eficazes. Então, muito bacana isso aqui também. Ó. O Samuel C. Certo, ele fala, para você traçar objetivos eficazes, para que a sua empresa realmente consiga bater as suas metas, atingir os seus objetivos, eu preciso de pensar nisso aqui, nessas características. Como eu tinha falado, em primeiro lugar, o objetivo deve ser específico. Eu tenho que ter números, eu tenho que ter prazos, eu tenho que ter as pessoas envolvidas, a responsabilidade das pessoas envolvidas no processo, saber quem vai fazer o quê, dentro de que intervalo de tempo. Eu preciso ser específico. Eu não posso criar objetivos amplos, objetivos genéricos, senão depois, lá na frente, a coisa vai dar errado e eu não vou ter como cobrar. Aí, 2 coisas importantíssimas aqui que eu gosto de falar juntos. Os objetivos devem exigir esforços, mas deve ser atingível. Gente, esse aqui talvez seja o principal ponto a ser observado. Sabe por quê? Eu, pessoal, trabalhei com vendas a minha vida inteira. Eu já mexo com vendas há mais de 15 anos. E já desde 2009, eu sou gerente de vendas. E lá na empresa que eu trabalhei em Copacabana, na outra empresa que eu trabalhei aqui em Niterói, e outras empresas que eu já fui dar consultorias, gente, a coisa que eu mais vi acontecer é as pessoas errarem nisso aqui, Sabe por quê? Dá uma meta que todo mundo sabe que não vai conseguir bater. Então, é o maior erro. Porque aí, em vez daquela meta ser motivadora, ela é desmotivadora. Sabe, vou dar um exemplo lá da empresa que eu trabalhei em Copacabana. Lógico, sem citar nomes de empresa para não ser antiético. Mas lá nessa empresa de Copacabana, eu tinha minha equipe de vendas. Aí, gente, o diretor da empresa, ele cismava todo ano. Chegava no início do ano, a gente sabia, a gente tinha um histórico, né? Eu tinha um histórico lá do quantos contratos cada vendedor conseguia fechar ao longo de um ano. Eu sabia direitinho. E era assim, eu poderia cobrar de um representante comercial meu lá, de um vendedor, eu poderia cobrar tranquilo do cara 12 contratos por ano. Sabe, eu tinha já isso historicamente lá, que os caras fechavam 8, 9, 10, 12 contratos. Então, eu podia estabelecer uma meta lá, por exemplo, de 15 contratos por ano. Aí é uma meta que o cara vai ter que fazer um certo esforço, mas ele vai conseguir atingir. Se, em média, lá o cara conseguia fechar 12 contratos, eu boto um pouquinho acima a meta, até, sei lá, 16 contratos, o camarada fechar ao longo do ano.
Que aí é uma meta que vai exigir dele um certo esforço, mas aí eu estabeleço uma premiação também, né? Falo, ó, você vai fechar 15 contratos aqui para mim ao longo do ano, mas se você, ao longo do ano, fechar esses 15 contratos, você vai ganhar uma premiação tal. Vai ganhar um 14º, você vai ganhar um bônus, você vai ganhar um prêmio assim, assim, assado. Que aí o camarada vai, né, ficar louco para bater aquela meta. E ele sabe que, em média, o cara consegue fechar 12 contratos. Se ele fizer o esforço, ele vai conseguir fechar os 15. Imagina, cada um dos vendedores fechando 15 contratos, era o que a empresa nova, enfim, né, o que a empresa mais queria na vida. Só que o cara lá, sabe o que ele fazia? Não, eu quero que cada um feche 24 contratos. Aí, gente, era impossível, impossível. Em toda a história, os anos todos que eu passei lá, nunca ninguém chegou nem perto disso. Nunca ninguém passou lá dos 16, o máximo. Tinha um cara lá, uma época lá, que o cara era bom demais. O cara conseguiu fechar 16 contratos no ano, sei lá, 16 ou 17 contratos no ano. Ninguém nunca conseguiu chegar perto dos 20 contratos. Aí o cara queria estabelecer uma meta de 24 contratos por ano. Gente, aí, quando eu anunciava isso para o meu time de vendas, era aquele desânimo. Porque o camarada sabia que ele não ia ter 14º, ele sabia que ele não ia ter premiação, ele sabia que ele não ia ter bônus, que ele nunca ia conseguir fechar 24 contratos. E outra coisa importantíssima. Ó, aqui no final fala assim, os objetivos precisam ser consistentes. Aí sabe o outro problema que eu tinha lá nessa empresa? Além do cara estabelecer uma meta muito surreal, muito fora da realidade, 24 contratos, essa empresa lá, ela era caríssima. Era uma das empresas mais caras do mercado. Então, olha para você ver. Que coisa inconsistente. Se a empresa era a empresa mais cara do mercado, era difícil de vender. As nossas propostas sempre ficavam acima das propostas dos concorrentes. A gente tinha que utilizar uma lábia, uma técnica de venda, um poder de convencimento para convencer o cara a pagar um pouco mais caro. Em algumas vezes a gente conseguia, mas imagina, nessas crises aí, todo mundo queria pagar mais barato. Então, as próprias metas, elas eram inconsistentes com os outros objetivos da empresa. A empresa estabelecia objetivos de preço mais caro, e como é que a gente ia bater metas, o cara fechar 24 contratos por ano? Ou então a empresa tinha que mudar os objetivos dela, trabalhar com margens de lucro menores, que aí baixar o preço do contrato, a empresa ter um preço um pouco abaixo do que a concorrência pratica, que aí eu posso chegar para o meu time de vendas e falar, gente, ó, nós baixamos o nosso preço exatamente para vocês fecharem mais contratos. Que aí o camarada, né, ia ter uma meta mais audaz, mais alta, mas um preço menor. Aí era uma coisa consistente. Agora, como que o cara ia, né, vender 24 contratos sendo a empresa mais cara do mercado? Então, era uma meta desmotivadora. Então, ninguém nem se preocupava em bater a meta. Então, para que o cara estabelecia uma meta dessa? Que besteira. Né? É uma coisa boba. E aí, outras coisas importantes, eles precisam ser flexíveis. Né? Outra coisa, a gente chegava num determinado momento do ano, a diretoria via, a gente mostrava para a diretoria da empresa que estava num momento difícil, que chegava aquelas crises econômicas, não ia conseguir nunca bater aquelas metas. E ainda assim, o camarada não era flexível, ele mantinha, ele era inflexível, continuava mantendo aquela meta de 24 contratos. Como? Como que o camarada vai fechar 24 contratos? E então, a empresa ela precisa estabelecer metas, sabendo que ao longo do ano elas podem haver alguma flexibilidade. Principalmente, igual, por exemplo, eu dei um exemplo no vídeo, né, que deve estar acontecendo por aí nas empresas. As empresas traçaram objetivos e metas no início do ano, mas não estavam esperando que fosse chegar essa crise de coronavírus. Lá em janeiro, ninguém pensou nisso. Ninguém imaginava que a gente hoje fosse estar confinado.
Então, ao longo do ano, chegou uma crise, houve alguma mudança no cenário econômico, alguma coisa qualquer aconteceu, o empresário, ele precisa ter uma flexibilidade nessas metas. Então, vamos modificar alguma coisa aqui, né? Vamos mexer nessas metas que foram traçadas, porque a pessoa a quem foi dada aquela meta, ela tem que saber que ela vai conseguir atingir aquela meta, senão a meta se torna desmotivadora. Aí, coisas que a gente já falou, né? Elas precisam ser mensuráveis, devem ser estabelecidas com números, percentuais, prazos, né? Para que você tenha um percentual, tenha uma meta, né? De vendas, números, prazos. E precisam ser consistentes. Consistentes com o quê? Aquilo que eu já tinha falado, com os outros objetivos da empresa, né? Como aquela empresa de Copacabana, a própria meta que era traçada, ela não era consistente com os objetivos de preço da empresa. A empresa queria ter um preço mais alto que o da concorrência, para passar uma ideia de que a empresa era melhor, né, de que o nosso serviço era melhor, mas então os objetivos, as metas de vendas, elas não podiam querer ser muito audaciosa, não, porque ela batia de frente com o objetivo de preço da empresa. E no outro ponto, você traça objetivos para todos os setores, objetivos e metas e estratégias. O setor de vendas tem seus objetivos, as suas metas. O setor de produção tem seus objetivos e suas metas. O setor de marketing tem seus objetivos e suas metas. Essas metas precisam ser consistentes entre si. E também no horizonte de prazo. A empresa traça objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eles também precisam ter uma consistência ao longo aí dos próximos anos. Tá? Então, pessoal, a gente tinha ido até aqui na matéria. Próximo assunto, seria a interação dos objetivos dentro da pirâmide organizacional, que são objetivos estratégicos, táticos, operacionais. Mas aí, gente, eu prefiro também, hoje é sábado, senão não quero ficar sendo cansativo demais, não. Já são 12h34. Eu sei que vocês hoje também têm aí um monte de coisa para fazer. Aliás, hoje não tem muita coisa para fazer, não, né? Não tem. Então, até amanhã eu estou comunicando oficialmente para vocês, tanto no Classroom, quanto lá no grupo do WhatsApp, estou mandando, disponibilizando, que você vai precisar fazer, e prazos também, né, para a APS e para a prova. E na segunda-feira, a gente vai ter a nossa aula no horário normal, videoconferência, 6h30 da tarde, de 6h30 às 8 horas da noite. Segunda-feira, aula por videoconferência normal, não há chamada, tá? Tamires. Então, vou repetir para depois não ter dúvida. Amanda, Ana Vitória, Cristina, Janine, Caena, Rafaela, Sueli e Tamires. Isso. Ok? Vamos sortear um nome. Posso fazer o sorteio? Vamos lá. Aí, quando eu voltar às aulas, eu levo para vocês aqui o livro para entregar para a pessoa. Sueli. Dona Sueli, tá, gente? Vou anotar aqui para não esquecer. Vou tirar a foto aqui, para depois o nego falar, não, mandar lá no grupo, lá para que fique registrado também. Já vou me despedir de vocês já, peraí. Sorteio, olha lá, para ficar registrado, para depois ninguém ter dúvida. Foto lá do sorteio, com o nome da Sueli, vou mandar no grupo para ficar registrado. Pessoal, queria imensamente agradecer a vocês que participaram, né, um sábado de manhã, eu sei que é cansativo, mas, né, tá todo mundo aí num momento difícil da vida. Eu estou fazendo aqui o possível e o impossível para ajudar vocês a gente passar com menos sofrimento aí por esse momento e que a gente não se atrase com a matéria e que a gente consiga passar a mensagem da matéria, explicar, né? Tá? Gente, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês.
Mesmo a distância, parece que com essas tecnologias a gente consegue reduzir um pouquinho a distância, né, de se ver, de se encontrar e continuar a matéria aí, tá bom? Até amanhã eu estou mandando a prova, a APS lá para você. Segunda-feira eu estou aqui de novo, vou mandar o link para você segunda-feira no horário da aula, tá? Beijo a todos aí. Que aula bonita, professor. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí, tá? Todos aí. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem aí.